Eu quero compartilhar uma reflexão da palavra de Deus ao seu coração, aquilo que durante toda a semana foi o que tocou, o que mexeu, o que falou ao meu coração. E o texto que nós vamos ler como um ponto de partida, o texto é um versículo apenas para a nossa reflexão inicial dessa noite, nossa mensagem pastoral do culto da Igreja Presbiteriana Cidade Nova. É o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Alguém vai dizer, poxa vida, esse texto, pastor, é tão conhecido, o que o senhor vai falar? Vai repetir as coisas que eu já sei? Pois é, às vezes a gente precisa relembrar de coisas tão importantes que às vezes nós deixamos de lado por conta da correria da nossa vida. E esse texto é um deles. Mateus capítulo 6, versículo 33. Embora não haja muita diferença, eu vou ler nas duas versões, como eu tenho feito na nossa Bíblia Viva e na Bíblia atualizada, corrigida e atualizada. Assim diz o texto, Mateus 6,33. Coloquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e ele dará a vocês todas as coisas. Ok? Na nossa Bíblia corrigida e atualizada, diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Pai, agora que lemos a Tua palavra, pedimos a iluminação do Espírito Santo, pedimos a direção do Espírito Santo. Coloca as palavras, coloca o pensar, coloca, Senhor, a transmissão da Tua mensagem na minha vida, para que eu seja um instrumento do Senhor, para alcançar os corações a quem o Senhor preparou para esta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Eu estava essa semana, acho que foi essa semana, semana passada, eu estava no centro de Americana, descendo com meu carro, numa daquelas ruas transversais, aquelas ruas estreitas, e uma cena me chamou a atenção. E por que essa cena me chamou a atenção? Porque eu estava pensando sobre minhas rotinas, meus horários, né, meus objetivos. E eu vi então, o que é muito comum a gente enxergar, mas eu fiquei observando, fiquei pensando sobre isso depois. Eu vi um morador de rua, em pé, em cima de uma calçada, parado, com roupa do lado, né? Eles carregam o que eles têm ali, cobertor, roupas usadas. E ele estava parado, como que a impressão que eu tinha era que ele estava parado pensando o que ele ia fazer. E eu fiquei pensando, gente, eu levanto cedo de casa, eu já tenho uma rotina. Eu tomo café, eu leio um ou dois capítulos de um livro, eu faço a minha meditação, preparo para sair, sei que eu vou para o trabalho, vou fazer isso, aquilo. E isso é um objetivo, uma motivação para eu levantar e agir. Eu fiquei pensando na vida desse morador de rua que estava ali parado pensando. E eu fiquei pensando, gente, como será o dia dessa pessoa? Sem rotina? O que ele vai fazer até o final do dia? O que passa na cabeça de um morador de rua, de uma pessoa dessa? O que passa na cabeça como um motivo, né, de acordar e o que fazer durante todo o dia até chegar a hora de dormir de novo? Eu fiquei pensando sobre isso. E isso me leva a pensar num algo muito mais profundo, que é a questão de pessoas que vivem sem objetivos na vida. Pessoas que vivem sem propósitos na vida. Ou seja, são pessoas que
seguem, né, seguem o rumo natural das coisas, deixa a vida levá-la. E quando a gente não tem um propósito, um objetivo, a gente se ocupa com muitas coisas, não é verdade? A gente se perde com muitas coisas quando a gente não sabe o que fazer, quando a gente não tem um objetivo, quando a gente não tem um planejamento, quando a gente não tem um propósito de vida. A gente vai deixando-se levar por pelas situações que vão aparecendo do momento. São pessoas que não têm um planejamento, não têm um objetivo claro de vida, vivem a vida do jeito que ela se apresenta, seja boa, seja ruim, seja para algum lugar ou para lugar nenhum. Pois é. Agora, existem pessoas que têm objetivos. Existem pessoas que têm planejamento. Existem pessoas que têm uma meta, né, um lugar para chegar. O apóstolo Paulo mesmo diz isso quando ele escreve em uma das suas cartas, que ele não caminha sem meta. Ele não caminha sem propósito. Porque caminhar sem meta, sem propósito, é como esmurrar o ar. Você não acerta nada. Você não alcança nada, porque você está soltando um murro no ar. Ou seja, quando você não tem propósito na sua vida, você vai depender muito da sorte. Você vai depender muito das circunstâncias. E vou dizer uma coisa, as circunstâncias de hoje não são nada boas. As circunstâncias de hoje são muito ruins. Então, para quem vive a vida como se a vida lhe apresentasse algum propósito, está numa situação complicada, difícil. Porque a vida está difícil. As circunstâncias do dia a dia estão difíceis. Então, existem pessoas, recapitulando, existem pessoas que vivem sem propósito, sem objetivos, elas vão deixando as coisas surgirem, acontecendo na vida, e elas vão vivendo e dependendo da sorte. Existem outras pessoas que têm propósitos, que têm objetivo, que têm planejamento, que sabem onde quer chegar, que têm meta, ainda que não alcance, mas ou que tenha mudança no curso desse propósito, ainda assim tem um objetivo, tem um propósito. E o texto que a gente leu está inserido no chamado Sermão da Montanha. Esse texto, meu irmão e minha irmã, ele tem muita relação com essa questão de objetivo de vida, prioridades. Porque é bom lembrar que quando você tem um objetivo, um propósito, você também tem que estabelecer prioridades. Porque se você não estabelecer prioridades, você não alcança o seu objetivo, não alcança o seu propósito. Então é necessário estabelecer prioridades. E o texto do Sermão da Montanha, aliás, o Sermão da Montanha, capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7, é um sermão de doutrinação, de ensinamento a respeito das coisas que realmente são prioritárias na vida do cristão. E aqui nesse texto, Jesus está falando sobre prioridades, sobre compromisso de vida, como objetivo de vida. E por isso eu destaco o tema da nossa mensagem de hoje, a nossa reflexão, que a gente já colocou na legenda da nossa live. O tema é o seguinte: compromisso com Deus como objetivo de vida. Compromisso com Deus como objetivo de vida. Voltando lá na introdução, quem vive sem propósito, quem vive sem objetivo, ele vai sendo levado pelas ondas das circunstâncias da vida. Agora, quem tem propósito, quem tem objetivo, ele estabelece isso e ele conduz a sua vida segundo os seus propósitos e objetivos. Agora, e o crente? E o cristão? O cristão precisa ter uma vida com propósito, com objetivo. E a vida do cristão, como propósito, como objetivo, é ter compromisso com Deus. Ter compromisso com Deus.
Meus queridos irmãos e irmãs, vivemos tempos de funilamentos. Vivemos tempo onde os verdadeiros cristãos estão sendo testados. Vivemos tempos em que a igreja está sendo testada, perseguida. Vivemos tempos onde, em certo nível, penso eu, como pastor, em certo nível, vivemos tempos em que Deus está começando a separar o joio do trigo. Tempos de escolhas. Tempos de escolhas. Diante das circunstâncias que nós estamos vivendo, Deus está nos dando a oportunidade de fazermos as escolhas da nossa vida. E a palavra de Deus aqui, nesse texto que a gente leu, fala de que a escolha que precisamos fazer está definida. É o nosso compromisso com Deus. Cristão verdadeiro tem compromisso com Deus. Cristão nominal é aquele que não tem compromisso com Deus. Cristão verdadeiro entregou a sua vida para Deus por meio de Jesus. Cristão nominal não entregou a sua vida para Deus. Ele ainda tem o controle da sua vida, mesmo que se ache ou que se inclua dentro da comunidade cristã. Essa é a grande diferença. E dentro desse compromisso com Deus como objetivo de vida, nós encontramos aqui duas palavras de ordem de Jesus. Primeira, ele fala que buscai o reino de Deus. O texto fala aqui, buscai, pois, em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar. Prioridade. Prioridade. Primeiro lugar. E por que ele fala isso? Buscar, pois, em primeiro lugar. O texto todo aqui, se você está com a sua Bíblia, dá uma olhada aí. Ele começa, na verdade, ele vai, Sermão da Montanha, tá? Desde o versículo 23, ele fala sobre luz e trevas, ou seja, ou você é luz ou você é trevas. Ele fala de dois senhores, ou você vai seguir a Deus ou vai seguir o dinheiro. E depois ele fala sobre as preocupações da vida. E nesse campo, nas preocupações da vida, ele estuda, Jesus estuda e conhece o coração das pessoas que estavam ali ao seu redor. E essas pessoas que estavam ao seu redor, como a nossa geração de hoje, eram pessoas que estavam ansiosas demais e preocupadas demais. Com o quê? Com a sua sobrevivência. O que a gente vai comer? O que a gente vai beber? O que a gente vai vestir? Nós estamos ansiosos e preocupados. Como vai ser o sustento da nossa vida? O que a gente precisa fazer para ter o cuidado da nossa vida? Então, diante desse cenário, Jesus fala a respeito das aves dos céus, fala dos lírios dos campos, como criação de Deus, que não trabalham, não correm atrás de dinheiro, mas Deus sustenta as aves dos céus, os lírios do campo. E ele então direciona aos seus discípulos dizendo: porventura vocês não valem mais do que as aves dos céus, mais do que os lírios dos campos? E por isso a canção da abertura, você tem valor. Porque o próprio Jesus disse aqui, você tem valor, você vale mais do que as aves, mais do que os lírios do campo. A criação de Deus é preciosa, mas o ser humano é a criação máxima de Deus, porque
eu e você refletimos a imagem e semelhança de Deus. Ora, se o Espírito Santo está em nós, nós somos a imagem e semelhança de Deus. E era isso que ele queria, Jesus aqui, mostrar aos seus discípulos. Se vocês são a imagem e semelhança de Deus, e se o Espírito Santo está habitando no meio ou dentro de vocês, o Pai vai cuidar de vocês. O Pai vai sustentá-los. Então, nessa explicação, nesse ensinamento de Jesus, ele dá a direção para a vida dos cristãos, sobre prioridades, sobre objetivos de vida. Então ele fala para os discípulos: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Irmão, Jesus está falando assim: busque em primeiro lugar as coisas de Deus na sua vida. Até na oração do Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou, ele nos fala sobre isso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino. Ou seja, prioridade e a redundância, prioridade número 1 é buscar o reino de Deus. Reino de Deus significa a dependência do rei, a confiança do rei. Quem é o rei da sua vida? Seu trabalho? Sua capacidade intelectual? Sua esposa, seu esposo? Você mesmo? Certamente não é. O rei da sua vida, o Senhor da tua vida, e não no sentido de opressão, porque a gente está vivendo governos tão opressores, governos tão ruins na nossa história. A gente está vendo políticos tão terríveis para o povo, que quando a gente fala de rei, a gente fica até com medo. A gente acaba tendo uma imagem negativa. Mas basta lembrar que para Israel, a ideia de reino sempre foi uma ideia de esperança, uma ideia messiânica. Deus reinou inicialmente, diretamente, na formação do povo de Israel. Depois que eles tiveram reis humanos é que começaram a ter problema. Mas quando o governo de Israel era teocrático, eles caminharam bem. E eles perceberam quanto Deus era poderoso. Então, queridos, ele fala aqui da prioridade como objetivo de vida. É buscar o reino de Deus, buscar o comando de Deus para a nossa vida. Jesus foi um grande exemplo do que é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Depois que ele conversou com a mulher samaritana, os discípulos vieram oferecer comida para ele. Todos ali estavam com fome. Muito trabalho já havia sido feito. Mas Jesus aproveitou aquela oportunidade para dizer para os seus discípulos: a minha verdadeira comida, a minha verdadeira bebida consiste em fazer a vontade do Pai. Oh, glória a Deus! Jesus ensinou que a prioridade dele era fazer a vontade de Deus. Isso é o exemplo que nós temos para a nossa vida. A prioridade número 1 dos verdadeiros cristãos é buscar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, a vontade de Deus para a sua vida. Jesus também disse que o objetivo pelo qual ele tinha vindo era buscar e achar os perdidos. Ele tinha uma visão, um objetivo, um propósito definido. Era buscar e achar os perdidos. Significa, queridos, dizer que a vontade de Deus tem que estar acima das nossas vontades. Significa dizer que a vontade de Deus para a nossa vida precisa estar clara. O que Deus quer da minha vida? O que Deus quer da tua vida? Você consegue responder claramente essa pergunta? A vontade de Deus precisa estar bem discernida no seu coração. E qual a maneira de saber isso? Pelo menos por duas maneiras.
por meio da oração. Conforme o próprio Jesus disse, venha o teu reino. A oração do Pai Nosso ela é completa, porque ela revela as prioridades da nossa vida. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. São as prioridades de Deus na nossa vida. Deus em primeiro lugar. Buscar as coisas de Deus em primeiro lugar. E, por meio da oração, Deus vai falando ao nosso coração, falando à nossa vida. De que maneira? Pelo Espírito Santo. Mas também Deus fala ao nosso coração pela própria palavra de Deus. Quando você estuda a palavra de Deus, quando você lê a palavra de Deus, quando você ouve a palavra de Deus, como você está ouvindo agora, Deus vai falar com você. E sabe de uma coisa, Deus usa o seu pastor, sim, para falar com você. E se você teme a Deus, ouça a mensagem que Deus fala por meio do seu pastor. Não é o seu pastor que fala, é Deus falando por meio dele. Se não for assim, não há sentido para a mensagem, para a pregação. Ouça Deus falar com você. Ele vai usar, sim, o servo que ele colocou da tua vida. Então, para eu saber a vontade de Deus, eu tenho que orar, eu tenho que ler a palavra de Deus, eu tenho que estudar, eu tenho que ouvir a palavra de Deus e colocar a vontade de Deus em primeiro lugar na sua vida. Buscar a Deus, as coisas de Deus, o reino de Deus na sua vida. A segunda prioridade é buscar a justiça de Deus. Ele diz aqui, buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Queridos, a justiça que ela está relacionada à ética cristã. Ou seja, qual é a justiça de Deus? Nós temos a expectativa de justiça, né, no sentido da justiça divina, em que Deus fez justiça em Cristo Jesus por nós. Nos justificou em Cristo Jesus. Então nós estamos justificados em Cristo Jesus. Então buscar a justiça, nesse sentido, é uma obra mais de Deus na nossa vida do que nossa em relação a Ele. Agora, quando ele fala que buscar o reino de Deus e a sua justiça, lembrando que o contexto aqui é de preocupação com questões humanas, materiais. Então ele fala aqui, busca o reino de Deus e busca a justiça de Deus, a ética de Deus. Ou seja, sejam pessoas corretas, sejam pessoas justas. Justas não no sentido aqui, especificamente, de santas, de perfeitas, mas justas no sentido da ética, da moral. Nós estamos vivendo tempos onde a gente só encontra safadeza, a gente só encontra malandragem. Impressionante as coisas que a gente consegue enxergar. Impressionante as coisas que a gente consegue ver no nosso país. É aquele jeitinho brasileiro dos mais pífios, dos mais baixos que nós estamos enxergando na nossa geração. As pessoas são capazes de qualquer coisa para roubar, para desviar, para sobrepor o outro, para tirar proveito. Tudo, de vacina, de hospitais, de tudo. É aquela história do ladrão roubando do ladrão. Aqueles empresários ali em Belo Horizonte, né, que compravam vacinas para se vacinarem antes de todo mundo, e eles compraram a vacina, as vacinas eram falsas, um enganando o outro. E é exatamente nesse mundo tosco, nesse mundo pobre que nós estamos vivendo, que como cristãos nós temos que demonstrar a nossa diferença, que é a justiça de Deus. A justiça divina. E aí eu tenho 3 textos que eu quero ler sobre justiça. Primeiro, Miqueias 6:8 diz assim: e ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti,
pratiques a justiça, ames a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus. O que Deus espera de nós? Que a gente pratique a justiça, que a gente ame a misericórdia e ande humildemente com Deus. A visão de Miqueias sobre justiça, sobre a verdadeira religião, sobre o que de fato Deus quer de nós, o que de fato Deus quer de nós é a justiça, que a gente tenha uma ética cristã, queridos, que a gente tenha uma postura diferenciada como cristãos, que a gente seja correto, que a gente seja justo, que a gente seja misericordioso. Veja o que diz o texto de Lucas, capítulo 6, 31. Lucas 6, 31. Diz assim, queridos irmãos. 6, 31. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Esta é a justiça de Cristo. Como você quer que o homem lhe faça, fazer isso a ele também. Essa é a ética cristã. A gente exige, a gente cobra dos outros uma atitude que às vezes a gente não dá, não tem. E o que Jesus está dizendo é: o que você quer que o outro faça para você, você faça para ele. Então, mostre a justiça de Deus. Busque como prioridade na sua vida viver a justiça de Deus. Glória a Deus por isso. Outro texto que fala sobre justiça também. Está lá em Tiago, um texto bastante conhecido. Tiago, capítulo 1, versículo 27. Ele diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Buscar a justiça é isso. É a verdadeira religião. É a verdadeira ética cristã. E aqui ele fala sobre os cuidados dos órfãos, das viúvas nas suas tribulações. Nós sabemos que a maioria dos governos tem algum tipo de ajuda às pessoas mais pobres. Mas Tiago fala exatamente sobre isso. A ética cristã é se preocupar com as pessoas mais necessitadas. Estarem juntas e ajudarem essas pessoas. Portanto, meus irmãos, o texto termina aqui dizendo que quando nós priorizamos o reino de Deus, quando nós priorizamos a justiça, a ética cristã, ele nos acrescentará todas as coisas. Ele diz aqui: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, ele vai acrescentar na nossa vida quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, quando o nosso compromisso com Deus é o nosso objetivo de vida, quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, quando nós buscamos a justiça, a ética cristã em primeiro lugar. Na nossa vida, a promessa dele é clara: eu vos acrescentarei todas estas coisas. E o que são estas coisas que ele se refere? Comida, bebida e vestuário. Vestuário. Ou seja, as nossas necessidades. Deus suprirá. A vida do cristão, ela é diferente do não cristão. Ele depende de Deus. O não cristão não depende de Deus. No seu coração. Ainda que a vida do ímpio esteja nas mãos de Deus, mas no seu coração ele não se inclina para Deus. Mas a vida do cristão, no seu coração, ele se inclina para Deus e ele depende de Deus. A vida do cristão está nas mãos de Deus. Ele vai sustentar. Não vai deixar faltar o pão de cada dia. Assim ele fez no deserto. Assim ele fez com Jesus. Assim ele fez com os seus discípulos. Como diz Davi: já fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o pobre, o cristão desamparado, o crente desamparado, e nem a sua descendência a mendigar.
Você pode estar passando por dificuldades, a gente pode passar por muitas e muitas dificuldades, mas saiba, Deus vai sustentar a tua vida. Deus vai cuidar da tua vida. Deus vai suprir as suas necessidades. No entanto, o compromisso com Deus do verdadeiro cristão é o seu objetivo de vida. O compromisso com Deus é o seu objetivo de vida. Meus irmãos, você que está assistindo, você que vai assistir esta mensagem em outro momento, a mensagem de Deus para você é: volte para Deus nessa noite. Volte para os planos de Deus. Não se deixe desviar do propósito maior na sua vida, que é buscar a vontade soberana de Deus e seguir seus passos segundo a vontade soberana de Deus, até completar a sua carreira e completá-la com toda a dignidade de um verdadeiro, de uma verdadeira servo de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, diante da Tua poderosa palavra, palavra de Deus, que a gente leu, diante dessa reflexão pastoral, quero agradecer pela vida de todos que estão nesse momento assistindo e receber essa palavra. Senhor, nós declaramos aqui que o reino de Deus é prioridade na nossa vida. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade aqui na terra, na minha vida, na nossa vida, como é feita aí no céu. Faça-nos pessoas justas, possamos ter a ética cristã como parâmetro, como guia da nossa vida e prática. Nos ajude a ser verdadeiros cristãos, não cristãos nominais, não cristãos acomodados, mas verdadeiros cristãos que vivem a palavra, que buscam a palavra, que oram, que ouvem o Senhor falar e que busca viver a vontade do Senhor. Em nome de Jesus, desperta a tua igreja, aviva o teu povo, faça o teu povo voltar para a tua casa, faça o teu povo voltar para os braços do Senhor, faça o teu povo voltar para o serviço da obra de Deus. É a minha oração como pastor e servo do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.